Olá, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre frações equivalentes, um conceito importantíssimo para a gente dar prosseguimento aí ao estudo das frações. Para isso, considere esses três retângulos, né? Observe que os três retângulos são idênticos, né? Três retângulos idênticos. Só que o primeiro eu dividi em 5 partes iguais, o segundo eu dividi em 10 partes iguais e o terceiro eu dividi em 20 partes iguais. E aí eu vou fazer a seguinte brincadeira. Do primeiro retângulo, eu vou pintar uma parte, né? Vou tomar aqui, olhar para o primeiro retângulo e vou pintar uma parte do primeiro retângulo. Bom, se eu estou pintando apenas uma parte aqui do primeiro retângulo, a fração que representa a parte pintada desse retângulo é 1/5, né? É 1/5, porque eu pintei uma parte em 5. 1/5. Agora eu vou fazer o seguinte, aqui no segundo retângulo, que está dividido em 10 partes iguais, eu vou pintar duas partes. Vou pintar essa parte aqui, tá vendo? Vou pintar esse quadradinho e esse aqui. E esse aqui, tá vendo? Então, em vista disso, a fração que representa a parte pintada desse retângulo é 2/10, porque eu pintei dois quadradinhos, né, dois pedacinhos de um total de 10. Então, a fração aqui que representa a parte pintada, é 2/10. Por fim, aqui no terceiro retângulo, que está dividido em 20 partes iguais, eu vou pintar 4 pedacinhos dele, né? 4 partes. Essa e essa. Estou pintando 4 partes de um total de 20 partes. Portanto, a fração que representa a região pintada aqui no terceiro retângulo é 4/20. Tudo bem até aqui? Então, devagarzinho para você entender. O que eu tenho até agora? Eu tenho 3 retângulos idênticos. Só que o primeiro foi dividido em 5 partes iguais, o segundo em 10 partes iguais, o terceiro em 20 partes iguais. No primeiro retângulo, eu pintei uma única parte. Portanto, a fração que representa a parte pintada é 1/5. No segundo retângulo, eu pintei duas partezinhas, né? De um total de 10. Portanto, a fração que representa a parte pintada, 2/10. E aqui no último retângulo, eu pintei 4 partezinhas de um total de 20. Portanto, a fração que representa a parte pintada é 4/20. Conforme você está observando, a região pintada, tá vendo? É exatamente a mesma. A região pintada é a mesma. A região pintada, olhando o retângulo como um todo, essa região aqui, olha, é exatamente igual a essa, é exatamente igual a essa. Bom, se essas três regiões são iguais, significam que essas três frações representam a mesma quantidade. E é exatamente essa a definição de fração equivalente, frações equivalentes. A gente vai dizer que duas ou mais frações são equivalentes quando elas representam a mesma quantidade. Então, olha só, a gente vai dizer que 1/5 é equivalente a 2/10, que é equivalente a 4/20. E aí a gente pode escrever, ó, essas três coisas aqui dizem pra gente que a fração 1/5 é igual à fração 2/10, que é igual à fração 4/20. Tudo isso são frações equivalentes. Por quê? Representam a mesma quantidade, né? A mesma parte de um todo. Você conseguiria me dar mais um exemplo de uma fração equivalente a essa? Tenho certeza que sim, né? Quem sabe você pensou aí 8/40? Pode ser? 8/40, né? 8/40. Pode ser também 10/50 e assim por diante. 10/50 e assim por diante. Bom, vamos agora pensar um pouquinho mais nas frações equivalentes. O que a gente observa aqui, pessoal, olhando para essa fração aqui, 1/5, que é uma fração irredutível, né? 1/5 para essa fração. As outras frações equivalentes, elas têm, melhor dizendo, vamos falar assim, olha só. Olha para essa fração aqui, 2/10. O seu denominador, tá vendo aqui? Que é o 10, é múltiplo de 5. O seu numerador, que é o 2, é múltiplo de 1. Tá? Isso vem dizer para a gente o seguinte, dado uma fração qualquer, por exemplo, 8/6. Se você quiser obter uma fração equivalente a essa, você pode multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número natural diferente de zero, que você vai obter uma fração equivalente. Por exemplo,
Se você multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 3, você vai ficar assim, ó, 8 vezes 3, 24, sobre 6 vezes 3, 18. Outra fração equivalente. Você poderia estar também dividindo, né? Você poderia estar dividindo tanto o 8 quanto o 6 pelo mesmo número natural diferente de zero, desde que dê para dividir, né? No caso aqui, os dois dá para dividir por 3, né? Aí vai ficar 8, dá para dividir por 2, desculpa, dá para dividir por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4, e 6 dividido por 2 vai dar 3. Tudo isso é fração equivalente. Então, a primeira mensagem aqui é a seguinte: duas ou mais frações são equivalentes quando elas representam a mesma quantidade. Mensagem 1. Mensagem 2. Dada uma fração qualquer, para você obter uma fração equivalente àquela fração dada, basta, por exemplo, multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número natural diferente de zero. Ou dividir, desde que dê para dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número natural diferente de zero. Tudo bem? Bom, uma outra coisa importantíssima aqui, pessoal, é a seguinte. Vamos olhar aqui para essas duas frações equivalentes aqui. Olha, 1/5 igual a 2/10, né? Duas frações equivalentes representam a mesma quantidade, são iguais. Sempre que você tiver uma igualdade de duas frações, ou seja, sempre que você se deparar com duas frações equivalentes, funciona o multiplicar cruzado. Olha, 1 vezes 10 dá 10 e 2 vezes 5 também dá 10. Quaisquer que sejam as duas frações equivalentes que você tiver, funciona esse multiplicar cruzado que a gente vai conhecer mais adiante como o produto dos meios pelos extremos. Meios pelos extremos. Então, por exemplo, se eu tomar essa fração aqui, olha, e essa. Eu tenho 2 sobre 10 igual a 10 sobre 50. Observe, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 10 vezes 10 dá 100 e 2 vezes 50 também dá 100. Fração equivalente, pessoal. Frações equivalentes. Importantíssimo essa noção. Vamos fazer alguns exemplos? Vamos lá. O primeiro exemplo diz o seguinte: simplifique as frações até torná-las irredutíveis. Professor, o que significa simplificar uma fração? Simplificar uma fração significa obter uma outra fração equivalente a 8/24, aqui nesse caso, que seja mais simples que 8 sobre 24, ou seja, de tal forma que o numerador e o denominador sejam menores que 8 e 24, respectivamente. Essa é a ideia. Como é que a gente faz isso? Assim, olha só. Observe que tanto o 8 quanto o 24 são divisíveis por 8. Então você faz assim, ó. Coloca um dividido por 8 aqui, um dividido por 8 aqui. Aí vamos às contas, 8 dividido por 8 dá 1, sobre 24 dividido por 8 dá 3. Pronto. Observe que 1/3 é uma fração irredutível, não dá para a gente simplificar mais. Mas, professor, se eu não conseguir enxergar que dava para simplificar por 8 direto, não tinha problema. Você poderia ir simplificando por 2, depois por 2 de novo, depois por 2 de novo, até obter 1/3. Isso sem problema nenhum, tá? Então tá aí, simplifiquei a fração 8/24, dá 1/3. E esse processo de simplificação de frações é importantíssimo, porque, no geral, é bem melhor a gente trabalhar com números menores, no caso aqui 1, 3, que com os maiores, né, 8 e 24. Essa é a importância da simplificação de frações. Bom, mais um exemplo. 20 sobre 100. Exemplo B, 20 sobre 100. Aqui, pessoal, de imediato você pode fazer assim, ó, corta esse zero com esse zero. Agora a gente tem que entender bem o que a gente está fazendo. Tem que ter cuidado com os cortes em matemática. Quando você corta esse zero com esse zero, no fundo, você está simplificando a fração por 10. Está dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 10. Isso pode ser feito sem problema nenhum. Tá? Então, se deparou com uma fração em que o numerador e o denominador terminam por zeros, você pode ir simplificando os zeros ali, sem problema nenhum. Bom, então isso é igual a 2 sobre 10, que dá para a gente simplificar por 2 ainda, né? Divide o numerador por 2 e o denominador também por 2. 2 dividido por 2 dá 1, sobre 10 dividido por 2 dá 5. Muito bem. Item C agora. Qual é o exemplo C? 32 sobre 80. 32 sobre 80. Vamos fazer isso aqui devagarzinho, hein? Dá para simplificar por 2, aqui e aqui. O que a gente vai obter? 32 dividido por 2, isso vai dar 16. Sobre 80 dividido por 2, 40.
Dá para simplificar ainda? Dá por 2 ainda. Ó. Simplifica por 2 aqui, por 2 aqui. 16 dividido por 2 dá 8 e 40 dividido por 2 dá 20. Excelente. Dá por 2 ainda? Dá. Por 2 aqui, por 2 aqui. 8 dividido por 2 vai dar 4 e 20 dividido por 2 vai dar 10. Ainda dá para simplificar por 2. Por 2 aqui, por 2 aqui. E aí você vai obter 4 dividido por 2 dá 2. Sobre 10 dividido por 2, 5. E 2/5 é uma fração irredutível. Então não tem problema. Se você não sabe o maior número que é divisor dos dois ao mesmo tempo, ou seja, se você não conhece o máximo divisor comum dos dois números, você pode ir dividindo devagarzinho, como a gente vem fazendo aqui. Ó. Não precisa ser direto como a gente fez aqui no item A, tá bom? Mais um exemplo agora, item D, 18 sobre 60. 18 sobre 60. Vamos lá, devagarzinho, hein? Dá para dividir por 2, tanto o numerador quanto o denominador. Aí você vai obter 18 dividido por 2 vai dar 9, sobre 60 dividido por 2, 30. Dá para simplificar ainda, né? Por 3, né? Dividir por 3 aqui, dividir por 3 aqui. 9 dividido por 3 vai dar 3, sobre 30 dividido por 3, 10. 3 décimos é uma fração irredutível. Item E. 80 sobre 20. Isso aqui dá para fazer direto, né? Dá para simplificar tanto o numerador quanto o denominador por 20. Isso? Vamos lá, vai ficar assim. 80 dividido por 20 vai dar 4, sobre 20 dividido por 20 vai dar 1. E 4 sobre 1 dá 4. É claro que você poderia fazer direto aqui, né, pessoal? 80 dividido por 20 dá 4 e pronto, acabou. E o último exemplo, 90 sobre 10, item F. 90 sobre 10, não, sobre 100, né? Vamos colocar sobre 100. Então, conforme a gente fez aqui no item B, olha, esse zero com esse, você pode simplificar. Se tivesse mais um zero aqui, você poderia cortar os 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo. O que você vai obter? 9 sobre 10. 9 sobre 10 é uma fração irredutível. Então, separa por aí, tá, pessoal? Simplificação de frações. Consiste em quê? Obter uma outra fração equivalente à fração dada, só que formada com números menores. É importante isso? Importantíssimo. Tudo bem? Vamos lá, então. Próximo exemplo. Determine uma fração equivalente a, aqui no item A 5/6 de denominador 42. Obter uma fração equivalente a 5/6 que tenha denominador 42. Ou seja, eu estou procurando o seguinte, qual é a fração que é igual a 5/6, tal que essa fração tem denominador 42. É o numerador que eu estou procurando, porque o denominador eu já tenho, na verdade. Entenderam o raciocínio? Determinar uma fração igual a 5/6, equivalente a 5/6, que tenha denominador 42. Vamos pensar o que está acontecendo? Olha só. Aqui eu tenho 6. O que eu devo fazer, melhor dizendo, por qual número eu devo multiplicar o 6 para eu obter 42? O 7, na verdade, porque 6 vezes 7 é 42. Então isso significa que eu vou ter que multiplicar o 5 também por 7. Acabou. E 5 vezes 7 dá quanto? 35. É simples assim. Tudo bem? Vou repetir para você. Olha só. Aqui eu tenho 5/6. Como esse 6 virou 42? Multiplicando esse 6 por 7. Não é verdade? Então você vai ter que multiplicar o numerador também por 7. 5 vezes 7, 35. No item B, mesma linha de raciocínio. Obter uma fração equivalente a 5/7 de numerador 15. A ideia é o seguinte, ó, obter uma fração igual a 5/7 que tenha numerador 15. Muito bem, muito bem. Como é que a gente obtém o 15 através do 5? Multiplicando 5 por 3, na verdade? 5 vezes 3 dá 15. Então, eu vou ter que multiplicar o 7 por 3 também. 7 vezes 3, 21. Pronto, 15 sobre 21. Acabou. Próximo exemplo, compare as frações. Pessoal, comparar duas ou mais frações significa colocá-las em ordem. É isso que está pedindo. Coloquem em ordem crescente essas frações. Bom, aqui no item A, 3/4 e 5/4. Isso é muito fácil quando as frações têm o mesmo denominador. Ó, 4 e 4. Quando as frações tiverem o mesmo denominador, basta olhar para os numeradores.
3, 5. 3 é menor do que o 5. Então, significa que 3 quartos é menor que 5 quartos. Tudo bem? Então, aqui no item a ordem é 3 quartos menor do que 5 quartos. Bom, no item B também é tranquilo, né? Porque as três frações têm o mesmo denominador, né? Elas têm o mesmo denominador. Então, a ordem vai ficar 1/3, a gente tem que olhar para os numeradores. 1/3 menor do que 5/3, que é menor que 7/3. Bom, agora aqui no item C a gente tem um probleminha no item C, não é verdade? Qual é o probleminha que a gente tem? As frações não têm o mesmo denominador, né? Elas não têm o mesmo denominador. Aqui o denominador é 5 e o denominador é 7. Qual é a ideia? A ideia é a gente obter duas frações, uma equivalente a 2/5 e outra equivalente a 5/7, que tenham o mesmo denominador. Para aí a gente cair no caso de cima, né? No caso do item A e do item B. Entenderam, jogado? A ideia é a gente obter duas frações, uma equivalente a 2/5, outra equivalente a 5/7, que tenham o mesmo denominador. Como é que a gente faz isso? A regrinha prática é a seguinte, pessoal, olha só. Eu quero obter uma fração equivalente a 2/5, na verdade, a 2/5. A fração procurada vai ter por denominador o mínimo múltiplo comum de 5 e 7. E o mínimo múltiplo comum de 5 e 7 é 35. Agora você proceda assim, olha. 35 dividido por 5 dá 7. Vezes 2, 14. Ó, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Tá? Agora vamos pensar na fração 5/7. 5/7. Eu estou procurando uma fração cujo denominador é 35, que é o mínimo múltiplo comum de 5 e 7. Como é que você vai proceder? 35 dividido por 7 dá 5. Vezes 5, 25. Tudo bem? Agora eu tenho aqui, olha só, duas frações com o mesmo denominador. 14/35, 25/35. Aí a gente consegue comparar sem problema nenhum, né? O 14/35 é menor que o 25/35. Ou seja, 2/5 é menor do que quem? Do que 5/7. Excelente, não é verdade? No item D, vamos fazer aqui, ó. Mesma linha de raciocínio. Agora é 7/8. 7/8. Qual é a outra fração? 11/12. 11/12. E 14/15. Muito bem. Então, o que eu devo fazer? Eu devo procurar aqui três frações, uma equivalente a 7/8, outra equivalente a 11/12 e outra equivalente a 14/15, que tem o mesmo denominador. E esse mesmo denominador, conforme nós discutimos, é o MMC de 8, 12 e 15. Portanto, a primeira providência aqui é a gente calcular o MMC de 8, 12 e 15. Aqui foi fácil, né? O MMC dava 35. Agora aqui vamos fazer essas continhas rapidamente. Como é que a gente calcula o MMC? 8, 12 e 15. Dá um traço do lado. Bom, dá para dividir por 2, aqui dá 4, aqui dá 6, aqui dá 15. Por 2, aqui dá 2, aqui dá 3, aqui continua 15. Por 2 de novo, aqui dá 1, aqui dá 3, aqui dá 15. Agora por 3, né? Aqui dá 1, 1 e 5. Por fim, por 5, 1, 1 e 1. Muito bem. Dessa forma, o MMC dos números 8, 12 e 15 vai ser o produto desses números aqui, né? 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8, 8 vezes... Vamos fazer aqui 8 vezes 5 vai dar 40 e 40 vezes 3, 120. 120. Portanto, as três frações que eu estou procurando têm denominador 120. Bom, então vamos fazer as continhas aqui, ó. 7/8 tem que ser igual a uma fração de denominador 120. Qual é a regrinha mesmo? 120 dividido por 8. 120 dividido por 8, isso vai dar 15. E 15 vezes 7, 105. 105. Vamos lá, próximo agora. 11/12. 11/12. Aqui o denominador deve ser 120. 120 dividido por 2 dá 10. Vezes 11, 110. Por fim, 14/15.
120 dividido por 15 dá 8 e 8 vezes 14. Quanto é isso? 8 vezes 14. 8 vezes 4, 32, vai 3, 8 vezes 1, 8 e 3, 11, 112, né? 112. Pronto. Eu obtive 3 frações equivalentes às frações dadas e com o mesmo denominador, 120. Qual é a ordem aqui que a gente tem? Exatamente essa ordem aqui, né? Que apareceu, 7/8, respondendo ao problema. Isso significa que 7/8, né? Menor que 11/12, que é menor que 14/15. 14/15. Muito bem. Mais um exemplo para a gente finalizar essa aula diz o seguinte. Bruna, Carla e Joana disputam um jogo no celular. Terminado o jogo, da pontuação máxima, Bruna conseguiu 2/5, Carla 3/4 e Joana 1/2. Qual delas venceu o jogo? Bom, pessoal, venceu o jogo aquela que tiver conseguido a maior fração da pontuação máxima. Portanto, o que eu tenho que fazer aqui é comparar essas 3 frações para verificar qual é a maior. Tudo bem? Então tá, como é que a gente faz mesmo para comparar a fração? Deixa eu escrever aqui o 2/5, agora o 3/4 e o 1/2. A ideia é obter 3 frações equivalentes a essas 3 que tenham o mesmo denominador. E esse denominador, esse novo denominador, é exatamente o MMC de 5, 4 e 2, que eu já vou fazer meio que direto aqui, vai dar 20, tá, pessoal? Vai dar 20, só para a gente ganhar um tempinho. O que a gente faz agora? Pega o 20, divide por 5, multiplica por 4. 20 dividido por 5 dá 4, vezes 2, 8. Vamos lá. Agora eu pego o 20, divide por 4, dá 5, vezes 3, 15. E aqui, 20 dividido por 2 dá 10, vezes 1, 10. Qual dessas 3 frações é a maior? Essa aqui, né? 15/20. 15/20 é a fração da pontuação máxima que quem ganhou? Que Carla ganhou. Portanto, respondendo o problema. Qual delas venceu o jogo? Carla. Porque a fração da pontuação máxima de Carla é a maior das 3 frações. Tudo bem?